pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é o professor João Paulo, da disciplina de Ciências, e essa videoaula é destinada para os alunos do 7º ano, ok? E tem como tema as características das células, certo? Nós vamos falar um pouco sobre as características das células, nós vamos falar sobre as estruturas da célula e os tipos de células existentes nos seres vivos, certo? Pessoal, nas aulas anteriores nós iniciamos nossa unidade com o estudo dos seres vivos, ok? Então, quando se fala em seres vivos, nós lembramos logo das células, ok? Pois as células, elas é a unidade estrutural da vida. Então, se existe uma característica entre todos os seres vivos, essa característica é a presença de células em todo ser vivo, ok? Essas células, elas podem ser apresentadas de duas formas no ser vivo, ou seja, existem seres unicelulares e seres pluricelulares. Seres unicelulares, seres que apresentam apenas uma célula, e seres pluricelulares são os seres que apresentam mais de uma célula, ok? Então, pessoal, os seres unicelulares, um exemplo, as bactérias. As bactérias possuem apenas uma célula. Exemplo de seres pluricelulares. Um exemplo de pluricelulares somos nós, seres humanos, pois no nosso corpo existem inúmeras células, ok? E falando de ser humano, eu vou explicar um pouco sobre como é formado o nosso corpo, né? O corpo do ser humano, ele é estruturado por sistemas, certo? Um exemplo de sistema do corpo humano, o sistema respiratório, ok? E de que é formado os sistemas? Os sistemas são formados por órgãos. No nosso corpo existem vários órgãos. Um exemplo de órgãos é um órgão do sistema respiratório, o pulmão, ok? E vocês devem estar se perguntando, e de que é formado os órgãos? Os órgãos são formados por tecidos, ok? Os tecidos, um exemplo de tecido do corpo humano, tecido epitelial, ok? E de que é formado os tecidos? Os tecidos são formados pela junção de várias células. Bom, pessoal, agora eu vou explicar para vocês as estruturas das células, certo? Como que essas células elas são estruturadas. As células elas podem se diferenciar um pouco quanto à forma, à função, dependendo de qual tipo for a célula, certo? Só que as células elas existem três estruturas básicas. Primeiro, as células são constituídas por uma membrana plasmática, certo? Que envolve toda a célula e ela é responsável pelas trocas de substâncias com o meio externo, certo? Um exemplo de membrana plasmática, se pegarmos, por exemplo, uma laranja, a membrana vai ser a casca da laranja, ou seja, ela envolve toda a célula. A segunda estrutura básica das células é o citoplasma, certo? O citoplasma ela fica localizada entre a membrana plasmática e o material genético, ok? E nela fica localizada as organelas das células, que são centríolos, vacúolos, ribossomos, complexo de Golgi, em alguns casos, em algumas células, cloroplastos, certo? Então, dentre outros. E a terceira estrutura básica das células são o material genético,
que está presente em todo tipo de célula, certo? O material genético é constituído por DNA e RNA. RNA está ligado à produção de proteínas, certo? E DNA está ligado às características transmitidas de geração para geração. Ok, pessoal? Então, pessoal, existem dois tipos de células, ok? As células eucariontes e as células procariontes, ok? E exemplos de seres com células eucariontes: seres humanos, plantas, animais, ok? Todos esses são células eucariontes. E as células procariontes, um exemplo de um ser vivo com células procariontes são as bactérias, ok? E você deve estar se perguntando, professor, qual a diferença entre essas duas células? As células eucariontes, elas são mais complexas, elas são mais organizadas, certo? Elas possuem carioteca no seu interior, elas possuem núcleo, e o seu material genético, como falamos anteriormente, o RNA e o DNA, eles ficam organizados dentro desse núcleo, dentro dessa carioteca, certo? Já nas células procariontes, o material genético, o RNA e o DNA, eles ficam dispersos, né? Eles ficam desorganizados. Essa é a diferença básica entre essas duas células, certo? Existem dois tipos de células eucariontes: as células animal e as células vegetal, que são das plantas. A diferença, e você deve estar se perguntando, professor, existe diferença entre elas? Existem sim, quanto ao seu formato, né? O formato da célula vegetal ela é tipo retangular, e o formato das células eucariontes é circular, certo? E a outra diferença é que nas células vegetais elas possuem uma parede celular que reveste toda a membrana plasmática, certo? E elas possuem também cloroplastos, cloroplasto que vem de celulose também, e que não tem na célula eucarionte animal. Beleza, pessoal? Então, esses são os tipos de células, né? Presentes no corpo dos seres vivos: células procariontes e eucariontes, sendo que eucariontes podem ser animal e vegetal. Bom, pessoal, então de acordo com essa videoaula, vou passar aqui uma atividade para vocês. Vocês vão pesquisar, certo? Os tipos de células que foi mencionado aqui nessa videoaula, ok? Nós vimos que os tipos de células são eucariontes e procariontes, sendo que as células eucariontes podem ser de origem animal e de origem vegetal. Depois que vocês fizerem essa pesquisa, vocês vão desenhar esses tipos de células, e além de desenhar, vocês vão delimitar as suas estruturas, certo? Vocês vão desenhar e delimitar todas as partes da célula, ok? Seja ela de origem animal, vegetal, que são as eucariontes, e as procariontes. Beleza, pessoal? Então, essa foi a nossa videoaula. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham compreendido a explicação e esse assunto, tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima aula, se Deus quiser.